tudo bem com vocês? Finalmente estamos nos vendo de novo, depois de uma semana aí sem vídeo. Assim, tinha vídeo, né? Mas a gente não se via, a gente só se ouvia, né? Vocês só me ouviam, a gente não se via. E é muito bom a gente poder começar mais uma semana, graças a Deus, acreditando que falta muito pouco agora pra gente se encontrar de verdade, né? Se encontrar presencialmente. Eu quero desde já avisar vocês que assim, eu tô muito feliz e com muita esperança, né? Pra que a gente consiga se encontrar mesmo, né, ter as nossas aulas, voltar tudo ao normal, sem que haja nenhuma alteração. É muito importante, eu acho que é muito importante esse momento, esse retorno pra gente, tá bom? Então, amores, antes de qualquer coisa, vamos começar o nosso dia de hoje, nossa aula de hoje, ok? Abram os livros de vocês na página 369. Na segunda-feira passada eu passei uma folhinha de ciências para vocês, né? Porque era um assuntinho muito fácil que dava para vocês fazerem, mesmo sendo dia de prova. Era bem tranquilinho, né? Que eram algumas atividades lá sobre uma caixa de fotos do pai de Duda. E aí depois eu até coloquei a foto da correção. Quem não fez, quem não achou a foto, quem não recebeu a foto, me manda uma mensagem que eu vou enviar novamente, ok? Beleza. Então agora você vai abrir aí o seu livro na página 369. Desculpa, 369, porque nós vamos falar sobre o ciclo de vida. O que que é isso? Ciclo de vida, o que que é? Deixa eu acertar aqui, peraí. Ah, foi. O que que é ciclo de vida, professora? Me explica, não sei, nunca ouvi falar, não sei o que que é, não sei como é que é, não sei como é que funciona. Gente, o ciclo de vida, como que a vida da gente funciona? Desde quando a gente nasce até a gente ir crescendo, até chegar na fase adulta, até chegar na velhice. A gente passa por fases, a gente passa por etapas. Repete comigo, etapas. A gente passa na nossa vida por etapas. Então, a nossa primeira etapa é a primeira infância, quando a gente é ainda bebezinho, caminhando ali pro comecinho da infância, até os nossos 3 aninhos de idade. Depois a gente vem para a segunda infância, que é 4, 5, 6, até chegar aos 10, 11 anos. E aí, depois a gente entra para a adolescência. A partir dos 12, 13 anos a gente se torna adolescente, as meninas vão ficando com um corpo assim mais bonito, né? Vai ganhando um pouquinho mais de corpo, o bumbum cresce, o peitinho cresce. Os meninos também, os pelos começam a crescer no corpo, os meninos ficam com a voz grossa. É a adolescência, é a fase das mudanças, é a fase que marca, que determina que dali para trás é infância e que dali para frente é fase adulta. E aí depois dos 18 anos a gente se torna o quê? Adulto. A gente se torna dono das nossas atitudes, né? A gente começa a ser responsável pelas nossas atitudes. A gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar, almejar uma profissão, né? A gente tem que se conscientizar de que agora é a vida adulta, de que agora não é só depender do papai e da mamãe, mas é começar a correr atrás dos próprios sonhos, das próprias coisas. Muitos tiram carteira de habilitação, aprendem a dirigir, é muito legal. E aí depois da fase adulta, né, que vai chegando os 20, 30, 40, 50, 60, aí chega a velhice. E aí a velhice vem e fica até a gente morrer. Que é quando a gente começa a ficar velhinho, começa a ficar mais dependente das pessoas. Às vezes a gente desenvolve alguns probleminhas de saúde. Às vezes fica com probleminha na audição, com dificuldade para ouvir. Às vezes fica com dificuldade para enxergar. Tudo isso é decorrente da idade e acontece. É totalmente normal isso acontecer, tá bom? Então, você já sabe um pouquinho sobre o ciclo de vida, né? Sobre as fases, as etapas. Agora, o que o ser humano veio para fazer nesse mundo? O ser humano nasce, cresce, pode se reproduzir. Como assim pode se reproduzir? Tem pessoas que escolhem
não ter filhos, não reproduziram. Na verdade, tentaram, mas não conseguiram, né? E tem aqueles que sim, que se reproduzem, que têm os filhos, que têm os netos, que têm os bisnetos, que têm os tataranetos. E aí o ser humano nasce, cresce, pode se reproduzir e morre, tá ok? Chamamos de tempo de vida o processo de desenvolvimento dos seres vivos desde o nascimento até a morte. Os seres humanos nascem, crescem, reproduzem-se, podem se reproduzir e morrem. Os outros animais e as plantas também passam por fases até morrerem. Quando o ser vivo se reproduz, o ciclo de vida da espécie continua. O tempo de vida de um indivíduo é diferente do ciclo de vida da espécie. Um ser humano dificilmente vive mais do que 100 anos. Poucos. Até tem gente que chega aos 100, 110, 105 anos. A minha avó mesmo tem uma prima que tem 105 anos. Depois eu vou mostrar uma foto dela pra vocês qualquer dia. Ela tem 105 anos. Mas é uma exceção. Nem todo mundo chega a 100 anos. Nem todo mundo chega a 105 anos. Mas a espécie humana tem cerca de 300 mil anos. Ou seja, a humanidade existe há mais de 300 anos, né? Há mais de 300 mil anos. Mas isso não significa que as pessoas vivam esse tempo todo. Observe a comparação entre o ciclo de vida da espécie humana e as fases da espécie humana. Foi o que eu coloquei, foi o que eu falei pra vocês. Bebezinho, primeira infância, segunda infância, adolescência, fase adulta e velhice. Cada vez que nasce um filhote, o ciclo de vida continua. Esse ciclo só termina quando morre o último indivíduo e então a espécie desaparece da face da Terra. Cada espécie possui fases de vida diferentes. Os hábitos de vida de cada indivíduo de uma espécie estão relacionados ao ambiente em que vivem. Por exemplo, um animal que depende de água para se reproduzir vive na água ou perto de um reservatório, como é o caso dos sapos. Aí a gente vai começar a ver agora sobre o ciclo de vida de alguns animais específicos, começando pelas borboletas. Você sabe como nascem as borboletas? Alguém que sabe me dizer como que as borboletas nascem? Vocês sabem como que as borboletas nascem? Não sabem? Então vou falar para vocês. As borboletas nascem dos ovos, sim. Então aí aonde está dizendo as borboletas nascem de ovos, você vai marcar. Tá bom? Eu vou só botar a data aqui pra você saber e colocar aí no seu livro a data de hoje, tá? 29 de junho. As borboletas nascem de ovos. Sim, nascem dos ovos. Elas não nascem de barriguinha de mãe, não. Elas nascem de ovinhos. As borboletas põem ovos e de dentro deles saem larvas, que chamamos de lagartas. Nessa fase, a lagarta ainda é muito diferente da fase adulta, em que se transformará numa borboleta. Então, primeiro é ovinho, depois é lagarta, depois borboleta. O momento que a lagarta sai dos ovos é chamado de eclosão. Ocorre a eclosão quando a lagarta sai de dentro do ovo. Deixa de ser ovo para virar lagarta. As borboletas são diferentes das mariposas, assim como as lagartas dessas espécies. Alguns tipos de lagartas têm o corpo coberto por pelos ou cerdas que causam a queimadura quando tocamos. Já aconteceu até comigo, eu tenho até uma marca aqui, só que eu acho que vocês não vão conseguir visualizar, uma marquinha escurinha aqui, mas acho que vocês não vão conseguir ver não. De uma vez que eu tava arrumando aqui na minha casa pra festa junina mesmo que teve, e tinha uma lagarta pendurada assim na madeira, eu não vi. Quando ela encostou, queimou meu braço. Nossa, deu bolinha, foi horrível. Por isso que eu tenho a marquinha até hoje aqui. Porque às vezes elas queimam, dependendo de qual for a espécie da lagarta. Durante a fase da lagarta, as borboletas e as mariposas compartilham algo em comum. Elas comem e crescem muito. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo aí vou deixar na plataforma um vídeo para vocês verem como que é de ovinho a lagarta a borboleta, para você ver como que é essa transformação. Página 372, ainda falando sobre desenvolvimento da lagarta. Depois que termina o crescimento, a lagarta constrói ao redor de si um casulo.
um casulo, uma casinha assim, toda fechadinha. Nessa fase, apesar de o casulo estar imóvel, parado numa planta, ali dentro dele tem algo acontecendo. Ali dentro dele, a borboleta está se formando. As asas começam a crescer e aí a lagarta se transforma em uma borboleta. Sim, quando a borboleta finalmente sai do casulo, emerge, ela começa a fase adulta. É nessa fase que ela vai acasalar, ou seja, se relacionar com outro animalzinho da mesma espécie, reproduzir uma outra borboletinha, botar ovos e dar continuidade ao ciclo de vida da espécie. Essa transformação tem um nome. Esse nome vou colocar aqui para vocês. Não sei se vocês estão vendo bem. Metamorfose. A metamorfose é o nome da mudança, dessa mudança que acontece de ovo a borboleta. Tudo isso que acontece é chamado de metamorfose, ok? Acontece com outros seres vivos também, como os besouros. Página 373. Observe os tempos de vida abaixo. Cada um corresponde a um animal. Pesquise a qual animal se refere e desenhe o animal que você encontrou em sua pesquisa. Você vai ver que existe um animal que vive de 45 a 50 anos. É uma baleia. Dica, é uma baleia. Você precisa saber que baleia é essa. Você vai pesquisar qual é a baleia que vive de 45 a 50 anos. Aí você coloca aí. Se você achar algum outro, tudo bem. Mas eu acho que você vai achar o da baleia mesmo. E aí, cerca de 28 dias, você vai pesquisar qual é o animalzinho pequenininho que voa, que vive cerca de 28 dias. Depois vocês me contam aí quais foram as experiências de vocês nessa pesquisa. Eu tenho uma ideia já, né, de qual animal seja, mas eu espero vocês fazerem primeiro. O ciclo de vida dos sapos. Os sapos também formam ovos. Assim como as borboletas, os sapos passam pela metamorfose até chegar à fase adulta. Dos ovos saem os girinos. Dos girinos, né, eles são bem pequenininhos, parecidinhos com peixe, vivem na água, respiram por brânquias, igual os peixinhos. E aí eles vão depois crescendo e se desenvolvendo. Tá vendo? Aos poucos, o corpo do girino vai se modificando. Primeiro se formam as patas traseiras e depois as dianteiras. A cauda vai diminuindo até desaparecer totalmente. Formam-se os pulmões e com isso esse animal está pronto para viver também no ambiente terrestre. Então, é considerado um sapo adulto. Veja as imagens a seguir, 2 momentos de transformação do girino em sapo adulto. Descreva o que você consegue notar de mudanças acontecendo na imagem. Você vai explicar quais as mudanças que você consegue observar nessa imagem e nessa imagem, ok? Não precisa ser nada grande, mas eu também não quero uma coisinha pequena de qualquer jeito, não. Eu quero que você veja, observe e analise bem a imagem para poder fazer, tá? Essa vai ser a nossa atividade de hoje, bem curtinha, tá bom? Eu vou colocar aqui na plataforma para vocês um vídeo com o desenvolvimento da lagarta, para vocês poderem ver, tá bom? Ah, e outra coisa que eu preciso lembrar vocês. Essa semana começam os nossos encontros no Zoom. Na verdade, a gente já fazia esses encontros, né? Vocês sabem disso, a gente já fazia. Mas só que agora é uma recomendação que vem da direção geral da escola. Não é uma coisa que a tia Cíntia tá falando para fazer, não. A gente vai continuar fazendo. Eu sei que tem colegas que às vezes não conseguem. É o caso do Arthur, porque a mãe dele trabalha, né? É o caso do Lucas, porque a mãe dele trabalha. Então, assim, eu vou tentar adaptar, porque eu não posso sempre jogar pra noite, porque à noite às vezes eu tenho outros compromissos. Então eu vou tentar adaptar. Quem não tiver o Zoom, eu vou fazer no Zoom, eu vou fazer no WhatsApp. Aí quem não tiver o Zoom, eu tento fazer no WhatsApp. Tá bom? Mas assim, a preferência é o Zoom. É um aplicativo que não é pesado. Vocês podem baixar no computador ou no celular pra gente poder fazer.
Tia, mas eu tô na explicadora. Se você conseguir um tempinho na sua explicadora pra fazer, é bom. Porque a gente vai corrigir algumas coisinhas e tal. Se você não conseguir, tudo bem, não tem problema também. Tá bom? Meus amores, então essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer coisa, me chama aqui, me catuca, manda mensagem que eu vou ajudar vocês, vou auxiliar vocês. E aí, a gente se encontra amanhã, terça-feira, ao vivo, às 3 horas, no Zoom, pra gente fazer as nossas atividades de amanhã, tá bom? Ó, um beijão pra vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau, gente!